Fala galera, canal do Marcos Gil chegando na área para mais um vídeo. Acabamos ficando sem a análise da última rodada do Campeonato Brasileiro, porque fiquei resfriado nesses últimos dias. O clima um pouco doido aqui de São Paulo, mais cedo ou mais tarde acaba pegando todo mundo e acabou sendo a minha vez, então precisei ficar um pouquinho recluso, um pouquinho mais dentro da casinha nesses últimos dias para me recuperar. Mas estamos de volta, pretendo gravar alguns vídeos falando sobre assuntos que ficaram um pouco em voga depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, alguns debates que se aqueceram um pouquinho depois das últimas partidas, mas hoje eu quero falar de um assunto um pouco mais quente, que foram as mudanças anunciadas pela CBF para a Série B do Campeonato Brasileiro e as possíveis mudanças que virão pela frente nos próximos anos na Série A, beleza? Então já vem chegando junto com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo e já manda o link desse vídeo aqui de hoje para os seus amigos para ajudar a divulgar o nosso conteúdo e o canal a crescer cada vez mais, beleza? Bem, nessa quinta-feira, dia 5 de fevereiro, rolou o encontro do Conselho Técnico da CBF para definir os últimos detalhes da Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que ainda não começou e deve ter a sua tabela divulgada nos próximos dias. Até o momento da gravação ainda não saiu, mas eu acredito que até o fim dessa semana a gente já tenha as datas, pelo menos das primeiras rodadas da Série B. E tiveram algumas definições importantes, como a não interrupção do campeonato no período da Copa do Mundo, já que a Série B não tem tanto impacto assim em termos de jogadores convocados por seleções e tudo mais, acabaram chegando num consenso de que não fazia sentido o campeonato ser interrompido no meio do ano, ao contrário do que foi divulgado no final do ano passado, quando a CBF divulgou o seu calendário nacional, que previa essa paralisação, mas os clubes decidiram por melhor que o campeonato não fosse interrompido. Mas a principal mudança foi no formato de acesso para a primeira divisão. Como é que funcionava até 2025? A Série B tinha o formato tradicional dos pontos corridos, semelhante à primeira divisão, as 38 rodadas, jogos de ida e volta, todo mundo contra todo mundo, e ao final do campeonato, os 4 primeiros colocados se classificavam para a primeira divisão. O formato de pontos corridos segue o mesmo, continuam sendo 20 clubes com 38 rodadas, mas ao término do campeonato, apenas os 2 primeiros clubes se classificam automaticamente para a Série A. E agora vai haver um play-off entre o terceiro e o sexto colocados para decidir as últimas 2 vagas na primeira divisão do ano seguinte. O terceiro colocado vai enfrentar o sexto e o quarto vai enfrentar o quinto, em 2 confrontos de ida e volta, com a decisão sendo na casa do time de melhor campanha e o vencedor desses 2 confrontos ficando com as 2 últimas vagas na Série A. De novo, essa é uma mudança que já vale para 2026 e soa quase como uma segunda chance para as equipes, né? A gente sabe que a Série B tradicionalmente é muito competitiva, a gente sempre tem ali uma reta final muito emocionante até, com muitos clubes tendo chance de conquistar acesso à primeira divisão. Então, esse playoff, por um lado, vai proporcionar uma segunda chance aos clubes que bateram ali na trave, perdão, mas ao mesmo tempo também é uma segunda chance de 2 equipes que ficaram no G4 perderem essa vaga na primeira divisão, porque a partir daí é um mata-mata, tudo bem que é um único confronto, mas ainda assim a gente sabe que confrontos de mata-mata, o imponderável participa um pouco mais, tem um peso um pouco maior. Um jogador que acaba sendo expulso, algum fator extracampo que acaba influenciando. Então, a gente tem aí, por um lado, 2 clubes que ganham uma sobrevida, ganham mais uma chance de chegar à Série A,
mas em contrapartida a gente também tem 2 clubes que podem ter todo o trabalho construído ao longo de 38 rodadas indo por água abaixo por causa desse mata-mata. Não é necessariamente uma grande novidade pensando no cenário internacional do futebol. As grandes ligas do futebol europeu, todas elas têm alguma forma de playoff para definir algum número de vagas para a primeira divisão. A Alemanha, inclusive, tem um playoff entre o 16º colocado da Bundesliga e o 3º colocado da Bundesliga 2, lá na Alemanha. Só os 2 últimos e os 2 primeiros têm essa troca de divisão garantidas. Então, a última vaga na Bundesliga é sempre decidida por um confronto de ida e volta entre um time da Série A e o time da Série B. Mas aqui no futebol brasileiro é uma novidade, né? A gente já vinha há muitos anos com as 2 primeiras divisões do Brasileirão passando por um processo de estabilidade, né? Por uma consolidação do seu formato, e agora a gente tem essa nova mudança. Mudança essa que em breve também pode chegar à Série A. Isso porque a CBF sinalizou também que vai criar um grupo de estudo para debater a redução no número de rebaixados para a Série B e, consequentemente, o número de clubes promovidos à Série A também. Essa aqui é uma pauta que vem sendo pleiteada por alguns clubes já há alguns anos, e a CBF finalmente disse que vai debater um pouco mais a fundo essa possibilidade. Ainda não existe prazo para uma nova reunião sobre essa redução no número do acesso e do descenso, tampouco, né, uma previsão de adoção dessa medida, mas é a primeira sinalização mais sólida, mais concreta de que a CBF está, sim, cogitando a possibilidade da gente ter menos clubes sendo rebaixados. Bom a gente lembrar que desde 2006 o Campeonato Brasileiro tem esse mesmo formato, 20 clubes, com 4 sendo rebaixados. E quando a gente olha esse histórico do Campeonato Brasileiro, a gente nota que é muito complicado para os clubes que sobem da Série B permanecerem na primeira divisão. De 2006 para cá, até 2026, esses 20 anos que a gente tem de Brasileirão com 20 clubes, a média de permanência dos clubes da Série B na primeira divisão é de 2,3 temporadas. Ou seja, em média, os clubes não conseguem ficar 3 anos na primeira divisão. E quanto mais recente é esse recorte, pior é a situação para os clubes que sobem na Série B. Se a gente reduzir o recorte para os últimos 10 anos, ou seja, de 2016 para cá, a média cai para 2,1 temporadas. E se a gente reduzir para 5 anos, essa média cai para 1,9 temporada. Ou seja, é muito difícil um clube se estabilizar na primeira divisão do futebol brasileiro. E a gente tem como consequência disso um grande gap entre os times de primeira divisão e os times de segunda. E a gente tem aquela faixa intermediária que são os clubes que ficam conhecidos como clubes ioiô, que são aquelas equipes que sobem, descem. A gente nunca sabe se elas vão estar na primeira divisão, se elas vão estar na segunda. Acontece de alguns clubes passarem 2, 3, 4 temporadas sem se enfrentar, porque estão sempre se revezando entre primeira e segunda divisão. Então, é claro que a gente tem alguns casos de exceção. A última foi o Mirassol, que fez uma campanha muito surpreendente na temporada passada, se classificou para Libertadores no seu primeiro ano na Série A. A gente teve também o caso do Fortaleza, que ficou alguns anos na primeira divisão, chegou até a competições sul-americanas, decidiu a Copa Sul-Americana, inclusive, há algumas temporadas atrás, acabou perdendo para a LDU nos pênaltis, mas a gente não pode se deixar enganar, essas são exceções. A grande maioria dos clubes não consegue durar
nem 3 anos na primeira divisão. De novo, a média geral, desde que a gente adotou o modelo de 4 subindo e 4 descendo, é de 2,3 anos até um novo rebaixamento. Então, é muito difícil a gente ver consolidações de novos projetos, de novas equipes se mantendo no patamar da primeira divisão no futebol brasileiro. E é claro que isso acaba, num cenário geral, a longo prazo, sendo muito negativo, porque a gente tem um cenário de maior imprevisibilidade, o que acaba gerando mais instabilidade nesses projetos. E aí você pode questionar, então a solução é a gente ter playoff. Não, eu não acho que a solução seja necessariamente a gente ter um playoff. Eu não acredito que haja um modelo já existente que vai resolver todos os nossos problemas. Porque os problemas do futebol brasileiro vão muito além do acesso e do descenso à primeira divisão. Mas é claro que esse pode ser um primeiro passo para que haja uma mudança mais profunda. A gente sabe que normalmente grandes mudanças ocorrem de cima para baixo. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente tentar sanar muitos dos aspectos negativos do futebol brasileiro é sim a gente mexer no topo da pirâmide. E como a gente mexe no topo dessa pirâmide? Tentando dar mais estabilidade, para que essa estabilidade gere competitividade, consequentemente gere uma valorização do produto, uma valorização do futebol brasileiro como um todo. Então, como eu pessoalmente faria esse formato, pelo menos das 2 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro? Eu manteria a Série A do jeito que ela é atualmente, com 20 clubes, mas eu reduziria sim o número de rebaixados de 4 para 3. Cheguei a fazer algumas simulações aqui e se a gente reduzisse o número de rebaixados de 4 para 3, a média de permanência na Série A de 2006 até 2026 subiria para 4,1 temporadas. Ou seja, mais de 50%, ou aproximadamente 50% na estabilidade dos clubes. E todos os recortes que a gente faça do Campeonato Brasileiro, a gente veria um crescimento semelhante. Se a gente olhar os últimos 10 anos, subiria de 2,1 temporadas para 3,4. Nas últimas 5, subiria de 1,9 para 3. Ou seja, a gente veria mais clubes tendo condições de chegar à primeira divisão e se estabelecendo como clubes de primeira divisão. O que, de novo, levaria a uma estabilidade maior do projeto, levaria a projetos mais longevos, teríamos clubes mais sólidos no futebol brasileiro, o que levaria a uma maior competitividade e valorização do produto. E como eu faria a Série B? Eu, pessoalmente, gosto do formato de playoff para definir o acesso. Eu acredito que, ainda mais num país que a gente debate tanto a questão do mata-mata, porque nós temos um longo histórico de mata-mata no futebol brasileiro, acho que ainda existe aquele desejo um pouco maior por mata-mata que talvez a Copa do Brasil não esteja ainda satisfazendo. E por mais que eu seja contra que a primeira divisão seja disputada no mata-mata ou que tenha qualquer tipo de mata-mata, eu acredito que a gente precisa sim ter essa estabilidade dos pontos corridos na primeira divisão. Eu acho que a gente poderia adotar um formato semelhante ao que a Premier League e a Championship adotam hoje. Como é lá? A segunda divisão da Inglaterra tem 24 clubes, então são 46 rodadas de pontos corridos. Ao final dessas rodadas, os 2 primeiros clubes sobem automaticamente para a Premier League e do terceiro ao sexto colocado existe um playoff. Do terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Da mesma forma que vai ser aqui no Brasil. Só que como é apenas uma vaga
para a Premier League, os vencedores desses confrontos se enfrentam em uma partida única em Wembley para definir o último classificado à Premier League. Esse jogo que, inclusive, é conhecido como o jogo mais valioso do futebol, porque todo mundo sabe que a Premier League é a liga que mais fatura dinheiro no futebol mundial. Então, o salto da Championship para a Premier League é um salto realmente muito grande. Então, é conhecida como a partida mais valiosa do futebol, porque se a gente for pensar uma única partida, nenhuma outra que a gente possa pensar tem um impacto tão grande na vida financeira de uma equipe quanto a final dos playoffs da Championship, que inclusive dá troféu. É disputada todo ano no Wembley, todo ano, se você acompanhar a partida, é casa cheia, para lá de 70, 80, 90 mil pessoas acompanhando a definição do último classificado para a Série A, o que também gera um produto novo, né? A gente teria aí uma possibilidade ainda de comercializar esse playoff para o acesso à primeira divisão aqui no Brasil também. Então seria algo que poderia ser trabalhado comercialmente. Então eu acredito que se a gente tivesse uma reformulação nesse sentido, no modelo de acesso e descenso entre Série A e Série B, a gente poderia sim ter algumas vantagens. E, de novo, não vai sanar todos os problemas do futebol brasileiro, mas eu acredito que seria um primeiro passo interessante para que a gente pudesse aliar um pouco de estabilidade, para que a gente proporcionasse uma maior possibilidade de novos projetos, de novos clubes se consolidarem, diminuir um pouco essa volatilidade do futebol brasileiro, que dificulta muito o crescimento de qualquer projeto, qualquer consolidação de projeto como um projeto de primeira divisão, e ao mesmo tempo a gente teria aí algumas oportunidades de criar alguns produtos novos, como, por exemplo, uma final de playoff para definir essa vaga na primeira divisão. Beleza? É isso, essa é a minha opinião sobre essa nova mudança. Eu quero ouvir você agora. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa mudança e também o que você pensa sobre esse assunto. Se você acredita que a Série A deve sim reduzir o número de rebaixados ou se a gente deve permanecer nesse modelo com 4 equipes caindo, beleza? De novo, reforço aqui o pedido, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o link com seus amigos, também me siga nas redes sociais, eu tô no Instagram, no TikTok e no Twitter, em todas essas redes eu sou @omarcosgil, me siga por lá também e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!